Na aula de hoje, nós vamos falar das propriedades envolvendo logaritmo. Eu já deixei aqui para você as três principais propriedades. Vamos lá? Log de A vezes B. Quem é o log de A vezes B? Ah, professor, quando eu tenho uma multiplicação aqui, se transforma em uma soma. Muito bom. Log de A vezes B na base C é log de A na base C mais log de B na base C. E quando você tem uma divisão, não esqueça, se transforma em uma subtração. Ah, professor, pera lá. Se é multiplicação, vira uma soma. Se é divisão, vira uma subtração. Isso mesmo. Então, log de A vezes B, log de A mais log de B, log de A dividido por B, log de A menos log de B. E não esqueça, quando aparecer essa propriedade número 3 aqui, ó, log de A elevado a N, em uma base B, esse N vai para frente. N log de A na base B. Essas são as três primeiras propriedades, são as mais utilizadas, essas propriedades aqui com logaritmo. Professor, eu já sabia disso aqui, mas eu não sei utilizar. Na hora do exercício, eu não sei como é que eu devo proceder para utilizar essas propriedades. Por esse motivo, vamos fazer um exemplo aqui? Olha só, anote aí. Diga assim, suponha, né, ou considere, vamos colocar assim, considere log, aí log de 2, 0,30 e log do número 3, 0,48. Então, a gente vai considerar essas duas informações aqui que já vem na sua questão, essas informações aqui, tá bom? Ah, Amor, eu preciso decorar que log de 2 na base 10 é 0,30, log de 3 0,48? Não, acaba vindo na questão essas informações. A gente acaba memorizando porque são exercícios comuns, é muito comum aparecer esses dois valores, legal? Mas eu quero que você resolva o seguinte, eu quero saber quanto é que vale bem aqui o log, vamos colocar, quanto é que vale o log bem aqui, chamar a situação a log de 6. Quanto vale log de 6? Mas, professor, como é que a gente calcula o log de 6? Você vai fazer da seguinte maneira aqui para obter o log de 6. Você vai pegar esse nosso 6 aqui, vai decompor, vai fatorar esse 6 aqui. Assim, ó, você divide primeiro por 2, vai dar um número 3 e por 3 vai dar 1. Então, o meu 6, ele é 2 vezes 3. Ah, e agora, prof, o que é que eu faço? Vai fazer o seguinte, vai pegar esse resultado bem aqui, vai colocar no lugar do 6. 6 é 2 que multiplica o número 3. E agora, como eu tenho aqui uma multiplicação, agora você vai utilizar a primeira propriedade. Se você tem uma multiplicação, você transforma isso em uma soma. Ah, então já sei. Isso é log de 2 mais log do número 3. Perfeito. Só que você tem na questão qual é o valor do log de 2 e você tem qual é o valor do log no número 3. E aí você vai apenas substituir. Vai ficar assim, ó. Log de 2, 0,30 mais log de 3, 0,48. E essa soma bem aqui vai dar 0,78. Dessa maneira, você já calculou o log do número 6. Vamos ver um outro exemplo? Se eu tivesse aqui colocado para você uma situação B, eu quero saber o log de 72. Ah, prof, eu já sei. Eu pego esse 72, perfeito. Você vai fazer o que com ele? Ah, vou decompor. Eu irei fatorar esse 72. Legal. Vamos dividir então por quanto? Por 2 bem aqui. Opa, vamos... O hack sumiu aqui. Vamos deixar uma linha reta bem aqui, ó. Agora foi. É, quase reta. Dá uma forra aí. Então, bem aqui eu tenho. Por 2 vai dar 36. Por 2 vai dar 18.
por 2 é 9. Você divide por 3, aqui é 3, e por 3 vai dar 1. Agora você percebe aí que esse 2 aqui, ó, apareceu 3 vezes e esse número 3 apareceu 2 vezes. Então, você vai colocar assim, ó, log, aí 72 você coloca como sendo 2 elevado à terceira, que multiplica 3 à segunda. Só que acontece que bem aqui você tem uma multiplicação. E aí, se você tem uma multiplicação, transforma em uma soma. E aí, você vai colocar da seguinte maneira aqui, ó, log de 2 à terceira mais log de 3 elevado à segunda. Mas não esqueça que esse meu expoente aqui, ó, tem uma propriedade envolvendo ele. É essa aqui, ó, regra do tombo, cai para frente o n. Log de A elevado a n na base B, esse n vai para frente. Então, aqui, o que é que você vai fazer? Vai pegar esse expoente aqui, ó, vai jogar ele para frente aqui. Esse também você joga para frente. E aí, acabou. Vai ficar assim, ó, 3 log de 2 mais 2 log do número 3. E agora você vai substituir, porque você tem um valor. Olha lá, vai ficar dessa maneira bem aqui. Você vai ter 3 que multiplica. Vamos colocar logo. Log de 2, 0,30. Log do número 3, 0,48. Vamos colocar o resultado dessas contas aqui? Vamos fazer aqui do lado? Essa primeira conta aqui, ó, vou marcar 3 vezes 30 centavos, 90 centavos. 2 vezes 48 centavos, vai dar 96. E aí, quando você soma, vai dar 6, 18, vai 1, desce 1, 1,86. Então, bem aqui você tem o nosso resultado aí, que esse cara, ele deu aqui, ó, 1,86, que é a nossa resposta, que é o valor do log de 72. Então, show, né? Vamos apagar bem aqui. Então, está aí, lindo a nossa questão. Agora, poderia acontecer que é muito comum surgir uma situação aqui, que é a seguinte: aparecer essa determinada pergunta aqui, ó. Quanto é que vale, vamos colocar aqui, o log do número 5? Quanto é que vale log de 5? Aí alguém pode olhar e dizer assim, prof, eu já sei. Eu pego 5 e vou fatorar, como eu fiz aqui e aqui. Só que se você pegar o 5 e for decompor, 5 dividido por 5 vai dar 1. Acabou. Não dá, não deu samba, deu chorinho. E agora, professor? Não sei fazer. Mas perceba um detalhe aqui importante. O meu 5, ele é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Você concorda comigo? Se você pegar 10 e dividir por 2, vai dar 5. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem disso é porque você tem aqui uma divisão. Já saquei, peguei a visão, porque se eu tenho uma divisão, vira uma subtração. Legal? Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter log, anote aí, log de 10 menos log de 2. Se é uma divisão, vai ser transformado isso aqui em uma subtração. Divisão, subtração, multiplicação, uma soma, expoente cai. Então, essas são as 3 primeiras propriedades operacionais aí de logaritmo. Mas professor, não facilitou não, porque ele não deu na questão log de 10. Pequeno, preste atenção. Que base é essa subtendida quando não aparece? Base 10. Então, se essa base aqui é 10, o que é que você pode comentar se essa base aqui, ó, vale 10? Professor, lembrei. Se esse cara é igual a esse log vale 1. Perfeito, é um caso especial, uma propriedade especial. Então, aqui você tem log de 10 na base 10 é 1, e o log de 2 na base 10 veio na questão aqui, ó, 0,30. Então, 1 menos 0,30, R$1 menos 30 centavos, 70 centavos.
E aí você tem 0,70 a nossa resposta aí. Então, essas são as 3 primeiras propriedades. Tá? Não esqueça, não tem só elas são as mais importantes, as mais utilizadas, essas 3 primeiras propriedades aqui. Agora, bate aquela foto que eu venho com uma questão top para você. Vamos começar por essa aqui, ó. Utilizando os valores, ele me dá os valores aqui, ó. Log de 2, 0,30, bastante conhecido. Log de 3, 0,48. Obtenha o valor do log da raiz cúbica de 12. Prof, pegou pesado, veio uma raiz cúbica aqui. Vamos com calma? Você pode fazer da seguinte maneira a sua questão. Você anota aqui a pergunta, ó. Log de quem? Da raiz cúbica de 12. Como é que você tem que proceder primeiramente? Você tem que pegar esse 12 aqui e você tem que decompor. Você tem que fatorar esse nosso 12 aqui. Vamos decompor aqui, ó. Passa aqui uma reta e você pode dividir por 2, que vai dar 6 por 2. Um número 3 por 3, que vai dar 1. E aí você tem 2 à segunda vezes 3. Então, a primeira jogada que eu fiz aqui foi pegar o 12 e fatorar. Agora, o que é que você faz? Vai substituir no lugar dele. Vai ficar assim, ó, log da raiz cúbica. E aí, no lugar do 12, você coloca 2 elevado à segunda, que multiplica o número 3. Dessa maneira. Legal? Outra situação que eu gostaria de recordar agora para vocês. Essa raiz que aparece bem aqui, essa raiz cúbica, é de cada fator. Então, você pode separar para cada um essa raiz. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte até o momento. Eu tenho log, colocar para cá. Log. Agora, eu tenho log aqui da raiz cúbica de 2 elevado à segunda. E aqui, raiz cúbica do número 3. Dessa, não esqueça. Essa raiz é de cada fator. Você separa raiz cúbica de 2 à segunda e raiz cúbica do número 3. Legal? Agora, olha só o que você vai poder fazer. Como isso aqui é uma multiplicação, vou marcar para você. Ó. Aqui eu tenho uma multiplicação. E aí a gente sabe muito bem, se você tem uma multiplicação, você pode separar em uma soma. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Então, se eu tenho uma multiplicação, você separa isso aqui em uma soma. Vai ficar log do primeiro, Vamos fazer logo um detalhe bem aqui. Eu gostaria que você lembrasse também que toda vez que tiver uma raiz, você pode transformar em potência, que o expoente é uma fração. E é sempre o de dentro pelo de fora. Dentro, fora, dentro, fora. Você vai fazer assim, ó. 2 elevado a 2 terços. E aqui do lado vai ficar o seguinte, ó, 3 elevado a 1 terço. Não vai esquecer. Bem aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, ó, daqui a pouco eu só repetir, vou transformar em uma soma de 2 logs, mas antes disso, o que foi que eu fiz? Como bem aqui eu tenho uma raiz, eu transformei em potência, onde o expoente é uma fração. O de dentro pelo de fora, o de dentro, olha, bem aqui, está subtendido o número 1, viu? Não vai esquecer. Por isso que ficou 1 terço. Agora sim, vou utilizar a nossa propriedade. Vamos lá. Você coloca da seguinte maneira. Log do primeiro, 2 elevado a 2 terços, mais log do segundo, 3 elevado a 1 terço. Agora sim, esse cara bem aqui, ele é expoente, ele vai para frente, regra do tombo, lembra? Se ele está aqui, você joga ele para frente. Se ele está aqui, ele vem para frente. Propriedade de logaritmo que você já sabe. Então, aqui você coloca assim, ó. Vai ficar 2 terços do log de 2 mais 1 terço do log do número 3. Dessa maneira aí. Tá bom? O que é que eu faço agora, prof? Já acabou. Você já fez tudo o que era necessário. Basta agora substituir o log de 2 que ele forneceu e o log do número 3 também que ele forneceu.
Vem cá, vai ficar assim então, 2 terços. Quanto é o log de 2? 0,30. Quanto é que vale o log do número 3? 0,48. Agora você vai fazer essas contas. Você consegue me ajudar? Ajuda aqui, ó. Essa primeira continha aqui, vamos fazer de cabeça ela? Quanto deu 2 vezes 30 centavos? 60 centavos. Dividido por 3 vai dar 20 centavos. Mas quanto deu esse outro valor bem aqui? Ajuda aí o prof. 1 vezes 48 centavos dá 48 centavos. 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, aqui só pode dar 0,16. E dessa maneira, você vai somar 0,20 mais 0,16, 0,36. E aí você se deu bem. A alternativa C, a nossa resposta. Então, essa questão era para utilizar as propriedades e eu escolhi porque tem essa raiz aqui e eu queria revisar com vocês para você manter a calma quando aparecer uma raiz, mas não esqueça, tá? Log, né? As 3 propriedades mais importantes. Log de A vezes B, multiplicação vira uma soma, divisão, uma subtração, se tem expoente ele vai para frente. Bate aquela foto aqui. Vamos fazer agora essa aqui, ela aparece com um texto imenso aqui, deixo para você dar uma lida. O mais importante que ele fala aqui dessa fórmula aqui, mzinho, mzão por R a segunda. E aqui dá uma relação aqui, ó, né, que está envolvendo ela, que é a lei de atração gravitacional, uma fórmula aqui, ó, lá da física. F igual a G, aqui mzinho, mzão por R a segunda. Ele fala que isso aqui é equivalente a quê? É igual a quem isso aqui? Sabe o que ele quer que você faça? Ele quer que você manipule as propriedades. Então aqui é só você manter a calma e você vai escrever da seguinte maneira. Você pega aqui e coloca a fórmula F igual a quem? A G, que multiplica bem aqui. Eu vou dar um espaço aqui, peço a permissão de deixar um espaço. Bem aqui, ó, G, que multiplica bem aqui o mzinho, ó, mzinho, bem aqui mzão, e embaixo bem aqui você tem um carinha, e esse carinha é R elevado à segunda. Mas, prof, como é que isso aqui vai virar log nas alternativas? Sabe como? Você vai chegar bem aqui e você vai logaritmar sua equação. Isso é uma equação. Então, você vai calcular o log à sua esquerda e o log à sua direita. Tá bom? Quando você joga log de um lado e joga o outro log do outro lado, você pode agora utilizar as propriedades. E aqui é só para você manipular essas propriedades. Venha cá. Você tem o seguinte esquema bem aqui, ó. Vamos escrever log de f igual. Você lembra? Bem aqui eu tenho uma divisão, ó. Bem aqui, ó, tenho o numerador e o denominador. Então, se eu tenho uma divisão, vira uma subtração. Entenda bem, eu posso considerar esse cara aqui, isso aqui é uma multiplicação, como sendo o meu numerador. O G, mzinho, mzão, numerador. Então, eu vou fazer assim, ó. Me permita fazer dessa maneira. Vai ficar log de G, mzinho, mzão, menos log de R elevado à segunda. Legal? Agora eu vou utilizar 2 propriedades aqui. Eu já utilizei a primeira. Divisão vira uma subtração. Essa aqui, ó, vou até marcar aqui, ó. Divisão virou uma subtração. É o log do numerador menos o log do denominador. Não vai se perder. Agora, bem aqui, o que é que você pode fazer? Se repete aqui, ó. Log de f igual aqui. Aqui é uma multiplicação. Se esse cara é uma multiplicação, você vai transformar isso aqui em uma soma. Quando a gente fala log de A vezes B, né? Log de A mais log B, mas não precisa ser apenas 2 caras. 2 fatores, pode ser 3, vai virar soma também. Então, aqui você vai ter assim, ó. Log de G mais log de mzinho mais log de mzão.
E aqui eu vou utilizar uma outra propriedade. Qual é a outra propriedade? Esse expoente. Se esse cara ele é expoente, ele cai, ele vem aqui para frente. Lembra que eu sempre chamo regra do tombo? Vai para frente. Então vai ficar assim, ó. Menos, coloca aí menos 2 log de R. Então a primeira pergunta é, tem alguma alternativa dessa maneira? Com F isolado? Olha, não tem uma alternativa dessa maneira. Então eu vou tentar uma outra. Olha, poderia ter. Está correto. Ah, poderia parar aqui? Olha, eu poderia se a questão fosse discursiva. Mas como ela é objetiva, eu preciso encontrar a alternativa da maneira que está escrito bem aqui. E não cheguei ainda. Mas olhando para cá, eu estou vendo um meio aqui. Esse meio só tem uma maneira de aparecer. Olha só, olha o que eu vou fazer aqui. Esse cara, ele está subtraindo. Se ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 log, vamos colocar aqui, ó, 2 log, anote aí, 2 log de R, legal? Tá menos, passou mais, igual a quem? Ao log de Gzão mais log de Mzinho mais log de Mzão. E esse log de F não vai esquecer. Eu vou jogar ele para cá, ó. Se ele está somando, ele passa subtraindo menos log de F. Dessa maneira. Só que acontece que esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando esse 2. Olha só a jogada agora. Esse 2 aqui, ele está multiplicando. Então, ele passa dividindo. Só que você pode escrever dessa maneira. Olha essa sacada que os caras fazem. Bem aqui, você tem o número 1 subtendido. Você pode considerar um parêntese e você tem o número 1 subtendido. Então, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. E você pode colocar ele embaixo desse 1. Eu estou dizendo que você pode escrever dessa maneira aqui, ó. Log de R é igual a 1 dividido por 2. E aqui o parêntese vai ficar log de G mais log de Mzinho mais log de Mzão menos log de F. Dessa maneira. E aí, se você observar bem, nós chegamos no gabarito da questão. Olha lá, esse cara, log de R, ó, meio, aí log G, log M, esse cara bem aqui, ó, letra C é a nossa resposta da questão. Então, não é uma questão difícil. Primeiro, tem um texto imenso, mas apenas ele dá uma fórmula aqui e ele quer que você expanda através de logaritmo. Como? Eu peguei a minha equação aqui e eu logaritmei. O que é isso? Log à esquerda, log à direita. Poderia ter sido essa resposta aqui, ó, mas ele não quis. Paciência. E aí eu isolei o log de R e cuidado com essa pegadinha aqui do meio, né? Você coloca um parênteses, tem o número 1 na frente subtendido, então você pode escrever dessa maneira e aí você resolve rapidola. Bate aquela foto. Vamos agora para essa aqui. O potencial de hidrogênio, pH, da solução é dado por essa fórmula bem aqui, pH menos o log da concentração de H+, onde H+, é a concentração de cátion, H+, ou H3 ou H+, na solução. Se uma solução, né, a concentração de H+, é dado por esse valor, qual é o valor do pH, sabendo bem aqui, ó, que log de 2 na base 10 é 0,30, 0,3. É muito comum essas questões aí em provas e vestibulares envolvendo pH, é uma boa aplicação de logaritmo. Você começa a questão da seguinte maneira. Você coloca bem aqui, ó, que o nosso pH, ele é menos o log da concentração de H+. Essa é a fórmula que veio na questão e que você conhece também, já está no seu coração essa relação. Só que eu gostaria que você notasse que ele já deu no meu exercício o valor do H+. Eu já tenho esse H+ aqui, ó. Eu já tenho esse cara bem aqui, a concentração de H+. Está bem aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 8.
O que é que você pode fazer? Você pode substituir aqui, ó. No lugar de H+, você vai colocar, deixa eu colocar até em vermelho para destacar. H+ vale 2 que multiplica 10 elevado a menos 8. Legal? Então, você pega o H+, substitui. E agora, o que eu vou fazer? Vou utilizar as minhas propriedades, né, de logaritmo. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho o meu pH igual a quem? A menos I. Preste bem atenção. Esse menos aqui está fora. Você pode colocar até um parêntese aqui. Eu gostaria que você notasse que bem aqui eu tenho uma multiplicação. Se você tem uma multiplicação, isso aqui será transformado em uma soma. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter aqui, ó, log de 2 mais log de 10 elevado a menos 8. Não esqueça, aqui, ó, multiplicação virou uma soma. Log de A vezes B, log de A mais log de B. Agora, preste atenção em um detalhe aqui especial do nosso pH. Esse menos está lá fora, deixa ele lá fora, para não errar a conta. Só que acontece um detalhe. O log de 2, você já sabe o log de 2, porque veio na questão. Log de 2 está bem aqui, ó. Log de 2 você tem 0,3 é o log de 2. Aí você coloca 0,3, 0,30, fique à vontade. Agora, um detalhe especial é bem aqui, ó. Não esqueça que a base subtendida aqui é a base 10. Não apareceu dizendo a base é 10, logaritmo decimal. E se esse cara é igual a esse, o resultado do log vai ser o expoente, o resultado. Então, se esse aqui é 10, aqui é 10, o meu resultado vale menos 8. Então, está bem aqui, ó. Então, cuidado, mantenha calma aí com os parênteses, sinaizinhos, para você não errar, para você não bugar essa história. Agora, vamos só fazer esses cálculos aqui, ó. O meu pH, você coloca aí, ó, meu pH será menos 0,3, mas com menos aqui, ó, estou fazendo aqui o jogo de sinal, vai dar menos, então você coloca bem aqui, ó, menos o número 8. E agora você vai subtrair. Eu tenho aqui, esse cara vai ficar assim, pH menos lá fora, e aqui dentro do parênteses, o que é que você tem? Sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. Então, vai dar menos. Né? O negativo aqui, o maior módulo é o 8, menos. E 8, tirando 0,3, vai dar 7,7. E aí você tem menos versus menos, vai ser mais. E aí você se deu bem, você gabaritou mais uma questão, letra D. Então, mantenha calma e é importante você saber essas propriedades. Log de A vezes B, log de A mais log de B. E não esqueça esse caso que é muito comum. Log, vamos colocar aqui, log de A elevado a N na base A. Toda vez que esse cara é igual a esse, o resultado vai ser o meu expoente. E não apareceu a base. Não está dizendo qual é a base. Apareceu aqui, ó, log, por exemplo, de 2. Ah, não apareceu qual é a base. Está subtendido que a base vale 10. Guarda essas informações aí que são importantes. Momento da foto. Além de você saber que você tem essas propriedades, log de A vezes B, log de A mais log de B, log de A dividido por B, log de A menos log de B, log de A elevado a N, o N vai para frente, né? Em uma base B, você tem outras propriedades importantes. Eu vou citar, por exemplo, essa propriedade bem aqui que eu quero que você conheça. Vou chamar aqui de propriedade número 4. Então, você sabe aqui, ó, que log de A, preste atenção nessa, log de A em uma base B elevado a um N. Então, vou até colocar uma letra maiúscula aqui, só para ficar bonitinho. Log de A na base B elevado a N. Agora, a minha potência não é no A. A minha potência é na base. E aí, professor, eu não conheço essa propriedade, por isso que eu tenho que te contar.
né? Você precisa saber essa propriedade aqui. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar esse n, para quem não sabe, ele vai para frente também, mas ele vai o inverso. Não é n, é 1 sobre n. Então, vai ficar assim, ó. 1 dividido por n, e aí você coloca bem aqui, log de A na base B. E não esqueça, você sabe aquela, quando o expoente é aqui no A, ele vai para frente. Quando a potência é na base, ele vai para frente, mas vai o inverso. Eu estou te dizendo, vou colocar aqui um primeiro exemplo. Eu estou te dizendo, se aparecesse uma situação assim, por exemplo, log, aí você coloca aqui de 5 na base 2 elevado à quarta. O que é que você pode fazer? Ah, professor, esse 4 aqui é uma potência na base. O que é que eu faço? Ah, já sei. Eu jogo ele para frente, mas ele vai o inverso. Aqui é 4. O inverso de 4 é 1/4. Então, você coloca ele aqui como sendo 1/4 do log de 5 na base 2. Então, guarda isso, porque muita gente esquece essa propriedade, nunca escutou falar e é um diferencial para você saber essa propriedade. Então, eu tenho aquela propriedade, posso até colocar aqui para você comparar. Quando você tem esse caso aqui, ó, que você tem log de A elevado a n, uma base B, esse meu n aqui, ó, ele vai para frente. Então, você vai ter aqui, ó, n log de A na base B. Agora, quando você tiver o caso bem aqui, que o expoente é na base, ele vai para frente, mas ele vai o inverso. Então, não esqueça isso aqui, ó. Essa é a comum, todo mundo sabe, e tem essa aqui que muita gente desconhece, você tem que garantir esse conhecimento aqui. Então, essa vamos considerar como sendo a nossa quarta relação aqui. Agora, não esqueça também do seguinte, você tem aqui log, vou colocar aqui, ó, log, pode aparecer essa bem aqui, isso aqui é chamado de mudança de base. Log de A na base B, quem é o log de A na base B? Ah, professor, eu não tenho essa informação. Então, existe uma coisa que nós fazemos, que quando a gente quer calcular um log e não tem a informação naquela base, que é mudar a base. Vamos supor que você tenha o log em uma base que eu vou chamar bem aqui, ó, tá difícil aqui, ó, tá difícil, vai sair. Não ficou show, mas tudo bem. Essa propriedade aqui, ó, você vai ter log, anota aí, de A em uma base C por log de B em uma base C. Nós chamamos para isso aqui de mudança de base. O log de A na base B, ele é a divisão entre dois logs. É o log de A na base C dividido pelo log de B na base C. E aí uma pergunta, deixa eu colocar o nome aqui, não esqueça qual é o nome disso aqui. Isso aqui é chamado de mudança de base. Para que serve isso? Serve para você mudar a base. Você pode ter uma situação que não está aquela base desejada lá, e aí você vai precisar, por exemplo, mudar a base, e aí você faz uma chamada mudança de base. Por exemplo, se eu colocasse aqui para você a seguinte situação, vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, imagina se você tivesse aqui a seguinte pergunta: eu quero saber quanto vale o log de 2 na base 3. Eu quero saber isso. Professor, vamos pegar uma calculadora. Mas o detalhe é que nem todas as calculadoras têm log em qualquer base. Não tem normalmente base 3 nas calculadoras. Normalmente aparece a base 10 e a base E. E agora, como é que a gente faz para calcular o log de 2 na base 3? Você vai fazer uma mudança de base. Por quê? Porque normalmente você conhece, ou já vem no exercício, o log de 2 na base 10. Pere lá, prof. Então, você está me dizendo que eu posso chegar bem aqui, ó. Olha, eu quero calcular o log de 2 na base 3. Não tenho essa informação. Mas eu tenho na base 10.
Então, eu posso mudar isso aqui para a base 10, fazer da seguinte maneira aqui, ó, log de 2 na base 10, dividido por log de 3 na base 10, porque é o que está escrito aqui, ó. Log de A na base B será log de A na base C por log de B na base C. Então, se você quer calcular o log de 2 na base 3, você diz, eu não sei. Mas é comum nos exercícios você ter o log de 2 na base 10, conhecido de você, 0,30. Ter o log de 3 na base 10, 0,48. Então, devido a isso, você vai fazer uma mudança de base e é dessa maneira que você vai proceder. Legal? Então, a mudança de base ela é muito importante porque pode acontecer no exercício que você não tenha aquela base desejar, mas tem outra base e você muda para outra base. Tá bom? Então, não esqueça, essa é chamada mudança de base. E eu queria te passar uma última propriedade aqui, chamada de número 6, que é essa bem aqui. Quando aparecer A elevado ao log de B na base A. Olha só. Aqui é importante você entender que você tem um A. Bem aqui, o expoente é um logaritmo, mas nessa mesma base. Quando isso acontecer, filhão, esse resultado bem aqui sempre é o valor do B. Ei, eu estou te dizendo, se esse cara for igual a esse, o resultado vai ser esse carinha bem aqui toda vez. Tá? Log, olha só, A elevado ao log de B na base A, esse cara aqui é o B. Eu estou te dizendo aqui, por exemplo, se no exercício aparecer essa pergunta aqui, ó, 5 elevado ao log de 10 na base 5, você vai perceber o seguinte. Primeiro, esse cara, ó, eu tenho uma potência, o meu expoente é o log. Uma potência, expoente é o log. Só que esse é igual a esse. Se esse cara é igual a esse, o nosso resultado disso aqui vai ser esse número 10. Tá aí. Mas alguém pode olhar assim e dizer, professor, estranha essa propriedade. É 10 mesmo? Será que é 10? Mas por que isso aqui é verdade? Você lembra da definição de log? Vou fazer um comentário aqui rapidola para você. Nós sabemos, por exemplo, que quando você tem aqui, ó, vou colocar um exemplo, 2 elevado à terceira, você sabe que esse cara aqui vale o número 8. 2 à terceira é 8. E você aprendeu que esse expoente bem aqui, você aprendeu, deixa eu marcar para você. Esse expoente bem aqui, ele é quem? Ah, professor, eu aprendi que esse meu expoente, tá? O meu expoente, ele é o log de 8 na base 2. Você aprendeu isso, não foi? Foi, professor. Eu aprendi que quando eu tenho essa historinha aqui, o meu expoente é o log de 8 na base 2. Legal. Vamos fazer uma brincadeira, então? Vamos fazer o seguinte. Pega essa mesma expressão, escreva aqui, ó, 2 elevado à terceira igual a 8. 2 à terceira igual a 8. Vamos fazer só um favor? No lugar desse meu expoente bem aqui, ó, eu vou fazer o seguinte no lugar desse meu expoente aqui. Eu vou colocar esse cara. Eu vou escrever que o 3 é o log de 8 na base 2. Me permita. Vai ficar log de 8 na base 2. Agora, olha só o que você acabou de escrever bem aqui, ó. Ah, prof, se esse cara é igual a esse, o resultado vai ser esse meu 8 aqui, ó. Ah, sim. Então, é uma consequência da definição, sim. Se você pegar o seu expoente, que é o log, né, e colocar ele em linguagem de log, acaba tendo essa consequência direta aí. Então, não esqueça, eu citei aqui 3 propriedades relevantes, né, porque é muito comum as pessoas apenas conhecerem aquelas 3 primeiras. Log de A vezes B, log de A mais log de B, divisão, subtração, expoente cai. Mas você tem essas 3 propriedades aqui. Você tem log de A na base B elevado a N. O N vai para frente, o inverso. Eu tenho a chamada mudança de base. Log de A na base B. Não quero na base C. Né? Opa, não quero na base B, quero na base C. Log de A na base C.
dividido por log de B na base C, mudança de base. E aqui, A elevado ao log de B na base A. Como é que você faz isso? Se esse cara A é igual a, bem que o resultado é esse B, guarda isso, propriedades aí espetaculares, relevantes, não esqueça dessas informações. Te espero, até a próxima aula, Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.